Se eu te dissesse que uma carteira moderada pode entregar um resultado melhor do que investir só em renda fixa, e em muitos períodos até melhor do que ficar 100% em ações, você acreditaria? Hoje eu vou mostrar exatamente como funciona uma carteira moderada. E o mais importante, por que ela é montada dessa forma. Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre perfis de investidor. No primeiro falamos sobre o conservador, agora chegou a vez do moderado. Um perfil que busca retornos maiores, aceita oscilações, mas sem abrir mão da segurança que a renda fixa oferece. O investidor moderado entende que para aumentar seu patrimônio ao longo do tempo, precisa correr um pouco mais de risco, mas ele também sabe que assumir risco não significa apostar. O objetivo continua sendo proteger o patrimônio, só que utilizando mais classes de ativo para aumentar o potencial de retorno. A carteira pode variar de acordo com cada pessoa, mas a estrutura de referência costuma ficar próxima disso. 55 a 65% em renda fixa, 10 a 15% em ações Brasil, 10 a 15% em investimentos internacionais, 10 a 15% em fundos imobiliários e até 10% em investimentos alternativos. Agora vamos entender por que cada uma dessas peças existe. Depois da renda fixa entram as ações. É essa parcela que faz o patrimônio crescer acima da inflação no longo prazo. O moderado não precisa tentar acertar qual ação vai subir, ele precisa ter exposição à economia. Isso pode acontecer através de ETFs, fundos ou uma carteira bem diversificada. Os fundos imobiliários ocupam um espaço interessante. Eles unem características de renda variável com uma renda recorrente através dos dividendos. Além disso, muitos ativos possuem contratos corrigidos pela inflação, ajudando a proteger o patrimônio ao longo do tempo. Agora vem um ponto que considero obrigatório: os investimentos internacionais. Grande parte do nosso consumo depende do dólar. Combustíveis, tecnologia, medicamentos, equipamentos, uma série de produtos. Pesquisas da FGV mostram que manter uma parcela da carteira no exterior ajuda justamente a proteger esse poder de compra. Por isso, muitas casas de investimentos trabalham com algo em torno entre 12% e 18% da carteira em ativos internacionais. E uma parcela menor você pode alocar em ativos alternativos, que nele se enquadram o Bitcoin e o ouro. Você deve estar pensando de onde saiu essa divisão. Ela não foi escolhida aleatoriamente. Ela nasce da teoria moderna do portfólio, desenvolvida por Harry Markowitz, ganhador do Prêmio Nobel de Economia. O conceito é simples: misturar ativos que se comportam de maneiras diferentes reduz o risco da carteira, sem necessariamente reduzir o retorno esperado. É justamente isso que representa a fronteira eficiente. Inclusive, estudos realizados no Brasil mostram que, devido aos juros historicamente elevados, uma carteira moderada brasileira naturalmente possui uma participação maior de renda fixa do que vemos em países desenvolvidos. Mas existe um detalhe que muda completamente essa carteira. Você. Existe um conceito chamado capital humano. Além do patrimônio investido, você também possui um patrimônio futuro, toda a renda que ainda vai receber ao longo da vida. Quem possui uma profissão estável ou uma empresa consolidada já possui uma espécie de renda fixa embutida na própria carreira. Isso permite assumir um pouco mais de risco nos investimentos. Conforme os anos passam e a aposentadoria se aproxima, esse capital humano diminui. Por isso a carteira tende naturalmente a ficar mais conservadora. Talvez você já tenha ouvido a famosa regra dos 100 anos menos a idade. Ela funciona como um ponto de partida, mas hoje sabemos que ela simplifica demais uma decisão muito mais complexa. Autores como Burton Malkiel, além dos debates entre Bowlby e Siegel, mostram que a idade é apenas um dos fatores. Patrimônio, objetivos, profissão, capacidade financeira. Tudo isso influencia muito mais. O que é esse 100 menos a idade? Por exemplo, eu tenho 30 anos. 100 menos 30, 70. 70% é o que eu posso colocar em renda variável. Os outros 30% ficariam em renda fixa. É isso que se trata a regra do 100. Perceba que uma carteira moderada não é simplesmente colocar metade em renda fixa e metade em renda variável. Ela combina diferentes classes de ativo, diferentes emissores, diferentes moedas e diferentes fontes de retorno. É justamente essa combinação que torna a carteira mais eficiente. No próximo vídeo vamos falar sobre o perfil arrojado, entender quando vale aumentar ainda mais a exposição ao risco e
e por que tanta gente acredita ser arrojada quando na verdade não é.